Olá, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, vocês estão fazendo muito pouca redação, tá? Dá para contar no dedo, na palma de uma mão, a quantidade de alunos que me entregou texto na semana passada. Gente, estica o pelo. Não dá para ficar aí sem fazer nada em casa, não. Agora o esquema não é mais mandar para mim os textos, né? Vocês vão mandar, postar ali no aplicativo que a escola forneceu. Então tem que seguir as orientações, mas tem que fazer. 3 alunos dessa sala me entregaram texto. Gente, não pode acontecer isso. Ah, mas e as outras salas? As outras salas quase todo mundo entregou. Então, por favor, tomem jeito aí, organizem uma rotina, pessoal, vocês têm que fazer alguma coisa, tá? Bom, então eu vou começar a aula de hoje. Essa semana eu vou encaminhar para vocês uma proposta, só que eu gravei um vídeo só para explicar essa proposta para vocês. Eu não fiz isso com a do feminicídio porque era um tema muito fácil, tá? Mas essa nova proposta eu gravei um vídeo, tá? Que já tá vai ser encaminhado o link para vocês. E esse vídeo com as orientações da apostila, tendo em vista que nós temos 2 aulas ali, né? A de laboratório na quinta tarde e na quarta de manhã. Então, a gente tem que dar conteúdo para essas 2 aulas, tá bom? Então, por favor, a gente vai agora à apostila. Capítulo 4, página 9. Vamos lá. Lembrando que a gente estava falando de notícia, né? Era o gênero textual, o qual estava sendo o nosso foco, tá? Uma notícia, é muito comum ter dentro de uma notícia citações de autoridades, estudiosos, profissionais. Então, imaginemos ali que o G1 vai escrever uma notícia sobre a quantidade de mortos ou sobre o pico do coronavírus aí na cidade de Rio Preto, tá? Então, eles vão lá, vão entrevistar uma autoridade, um médico, um especialista no assunto e vão colocar o que esse médico, que esse especialista disse nessa notícia, ok? Então, é muito comum existir um diálogo com discursos exteriores. O que seriam esses discursos exteriores? De outras pessoas dentro da notícia, não só o discurso do repórter, tá? Então, é muito comum haver citações de autoridade, de estudiosos, de profissionais. Se o autor do texto resolve colocar no discurso direto, ou seja, da forma como esse especialista realmente disse com as palavras dele, é necessário que nós, na hora que formos escrever uma notícia, colocamos entre aspas isso, tá? Agora, se eu vou contar o que esse especialista disse, é interessante que a gente tenha aí um arsenal bem grande de verbos dicende. O que são verbos dicende? São esses verbos que introduzem um discurso indireto, tá? Então, o médico sanitarista tal, disse. O especialista em estudos de curva afirmou, ok? Então, quando a gente vai contar, verbos dicende. Agora, tem a opção de colocar o que eles mesmos disseram com as palavras que eles disseram. Para isso, é necessário que a gente coloque o texto entre aspas, ok? Então, tudo isso dentro da notícia. Características desse gênero. Primeiramente, pode ou não ter imagem, né? Então, não é uma regra. Ah, eu vou escrever uma notícia, eu tenho que colocar imagem. Não, não é uma regra, tá? Tem um título que é obrigatório. Esse título, ele destaca o fato a ser abordado, ele chama a atenção. Então, tem que ser um título chamativo, um título inteligente, tá? Aí nós temos o olho ou subtítulo, que vem logo após o título. Esse olho ou subtítulo, ele é totalmente opcional, eu posso ou não ter, tá? Só uma explicaçãozinha aqui. Ele vai falar mais sobre a notícia, mais que o título fala, e menos que a notícia, né? É como se o leitor ele fosse se aprofundando aí no que ele está lendo, aprofundando aos poucos, né? Então, esse subtítulo ele vai dar informações, um pouco mais de informações que o título e menos que a notícia em si. Aí nós temos o lead. O que vem a ser o lead? O lead é o primeiro parágrafo da notícia, tá? Esse primeiro parágrafo, a gente tem que responder a tais questões, ó, o que, quem, quando e onde. Então, no dia 4 de abril de 2020, um grupo de médicos
especialistas em doenças infecto-contagiosas. Quando? Desculpa, vamos lá de novo. Primeiro vamos lá no quando, né? No dia 4 de abril de 2020, quem? Um grupo de médicos especialistas em doenças infecto-contagiosas, onde? Da cidade de São José do Rio Preto, o quê? Fizeram um experimento com alguns pacientes acometidos de coronavírus, com o medicamento cloroquina, por exemplo. Então, ó, só com essa frase, eu respondi aqui essas questões. O que, quem, quando e onde, tá? A ordem disso aí não interfere, tá bom? O importante é que eu já tenha logo no primeiro parágrafo esses dados, ok? O corpo do texto, dizemos que o corpo do texto ele é uma espécie de desenvolvimento desse texto, né? Então, a gente vai aprofundar. Primeiramente, se houver a necessidade de aprofundar esse quem, né? Dizer que esses médicos vêm se dedicando a tempos, nananana, eu já coloco no segundo parágrafo. Se eu tiver necessidade de aprofundar o que, a mesma coisa, tá? Mas duas questões não podem, a gente não pode desconsiderar aí, que é o como e o porquê. Então, como é que eles estão fazendo esse experimento? Quem são essas pessoas que estão participando? De que forma que eles coletam esses dados, entendeu? E o porquê? Qual é a necessidade de se fazer esse experimento? No caso aqui do exemplo que eu estou dando, tá? Então, é um tipo de texto muito fácil, muito simples de ser feito, cobrado em vestibular. Consiste no quê? Num título atrativo, um subtítulo, que é uma espécie de resuminho, só que tomar cuidado para ele não falar muito da notícia, senão a pessoa não vai ler a notícia. Primeiro parágrafo do texto, que a gente vai chamar de lead, que ele vai responder essas 4 questões. E o segundo parágrafo do texto, que é o corpo do texto, que vai responder essas 2 questões, ok? Sobre o título de uma notícia, né? O verbo sempre no presente, está no presente do indicativo, ok? Pesquisador consegue a cura para coronavírus. Consegue, está no presente, ok? Não usa artigos. O artigo o, a, uma. Um pesquisador consegue... Não, isso não pode. Pesquisador, tá? Não se coloca ponto final no título. As frases são objetivas e curtas. Lógico, não pode fazer muito rodeio, pessoal. Tem que já falar logo o que... Qual é a manchete, qual é o título dessa notícia, sem muito rodeio, tá? Evitar adjetivos, evitar superlativos. O que são superlativos? Doentíssimo, por exemplo, né? Muito doente. E evitar ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido, tá? Observem esse título de notícia que eu coloquei aqui para vocês. Falta de verba para construção de prédio. Eu posso analisar de 2 formas aqui. Ele tem ambiguidade, né? Aparentemente, tá certo. Esse para aqui pode ser do verbo parar e tá no presente. Só que ele gera ambiguidade, né? A gente não sabe se está faltando falta de verba para a construção, se parou, se a construção parou mesmo, ou se há falta de verba destinada à construção do prédio, né? Então, nesses 2 casos aí, nós temos ambiguidade, tá? Então, esse tipo de construção deve ser evitada. E eu peço para que vocês façam os exercícios da página 13, 14 e 15. São exercícios bem simples, tá? Que não requerem nenhum tipo de consideração. E depois a gente vai fazer a correção deles, ok? E façam o texto, por favor, tá? Obrigada, um beijo.